Obrigado por dar a chance de poder estar aqui hoje à noite, repartindo com vocês o Evangelho. Podemos ficar em pé mais uma vez? Pegue a sua Bíblia, se você a trouxe. No Evangelho de Lucas, capítulo 8, Lucas, capítulo 8, a partir do versículo de número 49. Que diz assim: falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, o Jairo, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago e assim como o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riram dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, e ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Nós podemos orar mais uma vez? Deus nosso Pai, nós lemos a Tua Palavra, nós cremos que ela é viva, nós cremos que ela é eficaz, nós cremos que ela tem para nós aquilo que nós precisamos, não necessariamente aquilo que gostamos, mas o que precisamos. E nesse momento e nesta hora, entendendo que ela pode servir como uma espécie de bisturi em nossas vidas, nós nos submetemos a, quem sabe, a algum tipo de cirurgia interna que o Senhor deseja fazer em nós. E eu oro pedindo que Tu nos abençoe no entendimento daquilo que o Senhor mesmo deseja a nós nessa noite, neste lugar. Peço-Te a Tua bênção e dou-Te liberdade para que Tu me uses e que Tu passeie entre nós, de modo que tudo que aqui acontecer, fique certo de que é da parte do Senhor. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podem sentar, queridos. Desde que nós começamos este movimento Caminho da Graça, digo de mim especialmente, já que milito lá em São Paulo, e Caio me convidou lá no comecinho do ano de 2006, para que nós começássemos a Estação do Caminho lá na cidade de São Paulo. Desde aqueles primeiros dias, daquelas primeiras reuniões, eu fiz uma opção por reler o Evangelho, escolhendo o Evangelho de Lucas, para reinterpretar, e reinterpretar de um modo que ficasse muito mais evidente, mais claro para mim e para aqueles que comigo quisessem, naqueles dias, fazer essa caminhada, ficar claro o que é que isso tem a ver conosco no chão da vida, traduzir isso para o nosso dia a dia, para aquilo que é a nossa vida quando deixamos estes lugares em que nos encontramos para esse tipo de reflexão.
E o tempo passou e eu fui paciente, os que caminharam comigo também têm sido pacientes, e nós estamos fazendo um trajeto, uma jornada pelo Evangelho de Lucas, utilizando aquilo que o Lucas, como pesquisador que era, fez, isto é, foi averiguar, foi se informar o máximo possível do que tivera sido a caminhada de Jesus, para que chegasse a nós, fruto também da inspiração de Deus, aquilo que tem a ver com o dia a dia das pessoas. Então você vai lendo o Evangelho de Lucas, se você é daqueles como eu que se põe na história, entra na história, você vai fazendo esses trajetos, entrando e saindo de cidades, entrando e saindo de lugarejos, entrando e saindo de casas, vivendo e convivendo com pessoas, intimizando-se de pessoas, ouvindo, falando, compartilhando, enfim, fazendo aquilo que foi o dia a dia de Jesus, isto é, entre as pessoas, servindo as pessoas. E nesse trajeto aqui, é que ele chega nesse encontro com este chefe da sinagoga, chamado Jairo. E ele vem como que numa espécie de caravana, ele vem observando gente que o seguia e que o deixava de seguir, à medida que os sinais iam acontecendo. E os que o buscavam nem sempre eram aqueles que comumente o buscariam, mas uma vez acometidos pelas dores da vida, em sabendo que ele estava por perto, ia ao encontro dele. Era o caso do Jairo, chefe da sinagoga. Não seria comum que ele fosse atrás de Jesus, já que a fama dele era de quem não batia bem com aquilo que acontecia na sinagoga. Na verdade, os chefes da sinagoga eram meio que adversários, confrontadores, interrogadores. Não poucas vezes eles estiveram diante de Jesus para inquiri-lo. Mas acontece que a filha dele estava doente, e doente de morte, e ela só tinha 12 anos. E quando a vida nos prega estas peças, e quando nós somos acometidos destas surpresas, e quando o mistério da vida bate à nossa porta, parece-me que os rótulos, as tajas, as fronteiras religiosas, elas caem por terra. O que eu quero é que alguém toque na minha filha e a cure. Quem tem filhos aqui sabe bem do que é que eu estou dizendo, especialmente filhos na idade da que estava essa menina, 12 anos. E o chefe da sinagoga, diz o texto no seu começo, não deste que eu comecei a ler, se você observar algumas linhas anteriores, no verso de número 40, diz que o chefe da sinagoga, ele vem por onde Jesus estava, e ele se prostra aos pés de Jesus. E nós sabemos que quando a palavra prostração aparece nesses trajetos de Jesus, é aquele tipo de gente que, por conta do desespero que foram acometidos diante da multidão, eles se lançam aos pés de Jesus. Prostrar-se é lançar-se aos pés de Jesus. Mestre, vem comigo à minha casa. Ele se dispõe a se expor, sabendo que posterior a isso teria que dar explicações daquele gesto de prostração diante de alguém que confrontava a religião status quo de então. Mas e daí? A minha filha que está doente. E daí? E daí que eu tenho que dar explicações? E daí que eu tenho que ser inquirido, quem sabe, pós isto, porque eu agi publicamente deste modo? Porque na verdade o meu procedimento teria que ser o procedimento que era comum das castas religiosas de então, que confrontavam Jesus. Mas a casa dele foi acometida. A casa dele foi acometida pela dor. E quando as nossas casas são acometidas pela dor, nós nos dispomos, até, se for o caso, a nos expor. Ele abraça os pés de Jesus, as pernas de Jesus, e diz: mestre, vem comigo, a minha menina está à morte.
E ele, no meio da multidão, meio que pega Jesus pela mão, tentando passar o mais rápido possível por entre eles até chegar à sua casa. Nesse ínterim, se você está aí com o texto aberto, Jesus é tocado por aquela mulher que tinha um fluxo de sangue há mais de 12 anos e que tinha gasto tudo que tinha para ser curada, e ela toca em Jesus, e há nesse meio tempo entre o convite de Jairo e a casa dele, esse encontro com essa mulher, a quem ele devolve a saúde e a identidade. Bom saber que Jesus no caminho, mesmo quando não há um objetivo claro, quem nele toca é curado e resgatado da sua identidade. Bom saber disso. Como é bom andar com Jesus. Toca, cura e resgata a identidade, resgata o valor. Há alguns que pensam que ele expôs aquela mulher, porque ela tenta se esconder, mas o fato é que ele sabia que aquela mulher, se não falasse naquela hora, não poderia falar nunca, porque ela tida como impura no meio dos puros, e ela jamais poderia dar o testemunho de que fora curada naquele dia. E ele resgata à mulher o seu direito de voz, devolve vida e voz. Jesus é assim, sempre. Nunca é diferente. Por isso que de quando em quando eu digo para algumas pessoas, todas as vezes que você se encontrar em algum lugar em que o nome do Senhor está sendo pregado, mas você tem sido cerceado, sai de lá, porque quem anda com Jesus tem vida e tem voz. Tem vida e tem voz. Não há mais algemas, não há mais ferrolhos, não há mais tapar de boca. Diante de Jesus, ninguém é exposto, todos são acolhidos e todos são resgatados. Mas ele chega na casa de Jairo, e aí nós encontramos um ambiente interessante. De quando em quando, lembro-me, porque estou nessa caminhada há muitos anos da minha vida, quase 50 anos, lembro-me de ouvir às vezes alguns irmãos e irmãs, queridos até, gente séria, gente boa, dizendo assim que para que houvesse alguma cura, ou para que milagres acontecessem, era mister que o ambiente fosse favorável. E aí então se criava, ou se tentava criar, tudo que era possível criar para que se tivesse um ambiente favorável para um milagre. É interessante que quando Jesus chega na casa de Jairo, ele encontra um ambiente absolutamente misto. Primeiro ele encontra um ambiente de gente pranteando, porque a menina já tinha suspirado o último suspiro. E à medida que ele reage ao choro dos que estavam chorando, os que choravam riram dele, zombaram dele, do tipo, quem é esse que não entende o que está acontecendo? Isto é, Jesus se põe num ambiente absolutamente duvidoso, de gente que não sabia bem o que queria, nem sabia bem no que cria. Mas é ali naquele ambiente que acontece algo extraordinário. E é sobre isso, basicamente, que eu gostaria de rapidamente compartilhar com vocês, até como uma espécie, embora não seja necessário, mas é bom que o seja, de preparação nossa para celebrarmos a ceia do Senhor. Quando Jesus termina o episódio com a mulher de fluxo contínuo, alguém toca no Jairo, que estava próximo de Jesus, e dá a má notícia: Jairo, a sua filha morreu, não incomodes mais o mestre. E aqui está uma questão que chama-me a atenção nesse trajeto com Jesus. As vozes que ouvimos, quando começamos o culto aqui hoje à tarde, o Charles, na sua fala, nos ministrando, e na sua oração, ele orou exatamente isso, de que fôssemos sensíveis à voz de Jesus.
Mas não necessariamente somos sensíveis só à voz de Jesus, dependendo do quadro que estamos sendo acometidos, dependendo das ondas que estão vindo sobre nós, dependendo do que e como está a nossa vida, dependendo daquilo que está acontecendo no nosso entorno, dependendo daquilo que está acontecendo com gente com qual nós amamos. Nem sempre os nossos ouvidos são seletivos. E não poucas vezes, em tempos assim, vêm essas vozes: não incomode o mestre, a sua filha já morreu, o caso está encerrado, é hora de partir para uma outra parada, é hora de partir para uma outra empreitada, é hora de viver o luto, é hora de viver o choro, porque este aqui acabou, esta situação está estancada. Não incomodes o mestre. Particularmente, não gosto muito destas vozes que de quando em quando, sobretudo com aqueles que insistem em exercitar a fé, sobretudo sobre aqueles que insistem em ter esperança, sobretudo sobre aqueles que têm insistido em acordar cada manhã e dormir cada noite, na expectativa de que aquele dia, ou aquela noite, ou aquela madrugada, pode ser o dia, a noite, a madrugada, de um encontro com o Senhor. Não poucas vezes, muitos desses, alguém bate nas costas: você ainda está insistindo nisso? Não incomode Deus com isso. Já morreu. Já morreu. E é nesse ambiente que Jesus entra. É nesse ambiente que Jesus se põe. É nesse ambiente que ele entra para algo absolutamente extraordinário. Algo absolutamente surpreendente. Ele entra nesse ambiente, ao mesmo tempo que tem gente chorando, tem gente zombando dele, gente rindo dele, gente que não cria necessariamente no que poderia acontecer. Ele toma Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da menina, entram para dentro do quarto onde a menina estava enferma, doente e à morte, ou morta. E ele toma aqueles irmãos mais íntimos, e diz o texto que ele estende a mão para a menina de 12 anos, e diz o texto, em alta voz ele diz: levanta, menina, levanta, menina. E aí o texto seguinte diz assim: e voltando o espírito a ela. E aqui que há o destaque que eu gostaria de repartir com você hoje à noite. Aonde é que essa voz foi encontrar o espírito dessa menina? Que voz é essa? Que voz é essa? Talita, levanta. Menina, levanta. Aonde é que essa voz foi encontrar esse espírito que o texto diz? E o espírito dela voltou para o corpo. Aonde ele foi? Aonde ela foi? Que voz é essa? E eu tenho certeza de que hoje à noite eu vim aqui só para isso, e para alguns dizer o seguinte: a voz da vida vai aonde nenhuma voz foi até hoje. A voz da vida vai até onde nenhuma voz consegue chegar. A voz da vida, quando dita, ela não tem fronteiras, não há barreiras, não há limites, não há nada que a impeça de chegar aonde deve chegar para trazer de volta a vida. Sou daqueles que ainda fico muito impactado quando eu leio o Evangelho. E eu leio isso. E o Espírito voltou para ela. Por quê? Porque a voz da vida a encontrou.
Porque a voz da vida transcende a barreira da morte. A voz da vida a encontrou, e à medida que a encontrou, a trouxe de volta, e ali o Senhor toma-a pelas mãos, devolve-a aos pais e diz assim: dá comida para ela, porque da onde ela veio parece que não deram comida para ela. Ela está com fome, vamos celebrar. Eu acho interessante até que Jesus, depois de um milagre desse tamanho, ele não convida ninguém para um culto, convida para a mesa de comer. É legal isso, não é? Que a gente às vezes tem uma mania de fazer culto para tudo. E Jesus diz assim: comer, vamos celebrar, vamos repartir pão e repartir a vida que acabou de voltar. E por que é que eu estou dizendo isso para você, mana, querido que está aqui hoje à noite? Porque não poucas vezes nós, fazendo esse trajeto da vida, sejam nos ambientes mais íntimos da nossa casa, ou nos ambientes nos quais nós estamos envolvidos na vida, seja nos negócios, nas nossas profissões, lá nas nossas universidades, ou nos meios mais íntimos de amigos, enfim, sejam lá quais forem os ambientes, não raramente eu e você estamos próximos de alguém cuja vida, cuja situação, cujo momento, cuja hora é essa hora que beira o cheiro da morte. E eu tenho aprendido nestes tempos que mais do que pregar o Evangelho, mais do que ensinar o Evangelho, mais do que propagar o Evangelho, mais do que me tornar um missionário para que a palavra do Evangelho chegue a quem quer que seja, tenho aprendido que esse trajeto para chegar no quarto onde há o morto é um trajeto que eu devo fazer. É um trajeto que cada um de nós devemos fazer. É um trajeto que cada um dos que no Evangelho estão e que tem o Evangelho como razão de existência pode agir como voz da vida. E eu não sei, talvez aqui nesse auditório, talvez nos ambientes mais íntimos e no seu entorno, até quando sair daqui, alguém poderia ouvir de você a voz da vida. E a voz da vida chegar aonde nenhuma outra voz chegou. E a voz da vida tocar aonde nenhuma outra tocou. E aí você tem como resultado esse ambiente de celebração em torno da mesa, comendo pão e dividindo a vida, porque a vida se fez presente. Mana, nós não fomos convidados para nos tornarmos bons nos discursos a respeito de Jesus. Nós não fomos convidados para nos tornarmos mestres nos ensinos a respeito destas caminhadas de Jesus. Nós não fomos convidados para nos tornarmos especialistas sobre Jesus. Nós não fomos convidados para montar esquemas e sistemas e corpo doutrinário para que a pessoa de Jesus seja melhor entendida. Nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para no meio da multidão, para no meio da vida e da vida de muitos. Nós fomos chamados para entrar em quartos escuros. Nós fomos chamados para entrar e tocar e chegar perto de vidas com cheiro de morte. Nós fomos chamados para nos colocar e nos postar diante de situações tidas como acabadas, como a notícia que o Jairo teve: a sua filha morreu, não incomode o mestre. Nós fomos chamados para nos pôr aonde algumas situações já foram dadas como vencidas. E lá, bradar. E lá, dizer: a voz da vida chegou. Quando leio esse texto, me lembro das outras vezes em que o Senhor ressuscitou pessoas, e uma das que Ele ressuscitou
foi o Lázaro. E às vezes imagino a cena de Jesus olhando para dentro do túmulo e dizendo: Lázaro, vem para fora. E eu fico imaginando essa voz que entra para dentro daquela caverna, que entra para dentro daquele buraco na pedra, que entra para dentro de uma dimensão que nós não fazemos ideia, e vai e encontra o Lázaro e traz Lázaro de volta. E alguém já disse que se ele não diz Lázaro vem para fora, sabe Deus o que sairia daquele lugar. Mas só Lázaro, por enquanto. Mas a voz chegou lá, a voz chegou lá. E hoje à noite, eu queria dizer para alguns de vocês, a voz da vida chegou, mano. A voz da vida chegou, mano. A voz da vida te encontrou. A voz da vida fala no teu ouvido. A voz da vida diz aquilo que você precisa ouvir. A voz da vida produz em você aquilo que só a voz da vida pode produzir, isto é, vida. A voz da vida, hoje à noite, ela passeia no meio de nós, falando nos nossos ouvidos: vem para fora. Vem para fora, vem para fora dos medos, das dúvidas, das inseguranças, dos traumas, das taras, das loucuras. Vem para fora, sai desse redemoinho, sai desse lugar estranho, sai desse lugar perigoso, sai desse lugar em que não há chão para se pisar. A voz da vida diz: vem para fora. Para de pensar, de refletir, de raciocinar, de fazer acertos e acordos e querer tentar entender aqui e acolá. A voz diz: vem para fora. Sai desse ambiente. Sai desse emaranhado. Sai dessas complexidades que não se sabe nem começo, nem meio e nem fim. Vem para fora. A vida chama. E a vida vale a pena. E a vida só vale a pena quando vivida para valer. Nesse ambiente de dúvidas, nesse ambiente de acusação ou de palavra de morte, nesse ambiente de gente sem identidade, nesse ambiente conturbado religiosamente falando, nesse ambiente onde as confusões pairavam sobre as mentes de todos que estavam neste ambiente, ele entra dentro do quarto e a voz da vida traz para fora a vida. Quer saber? É assim que ele tem feito todos os dias, comigo e com você. Até mesmo quando nós não ouvimos a voz. Até mesmo quando nós não conseguimos discernir a voz. Até mesmo quando nós não conseguimos identificar a voz. Mas é esta voz que te põe de pé, que te traz para fora. É essa voz. Louvado seja o nome do Senhor. Sempre louvado seja o nome do Senhor. E hoje à noite, de todo o coração, mas de todo o coração mesmo, eu gostaria muito que essa voz encontrasse alguns corações. Eu gostaria muito que essa voz entrasse para dentro desse calabouço, desse porão, desse absinto, dessa coisa que não tem identidade, mas fosse lá dentro e trouxesse para fora, como que quem arranca e traga para fora a vida, para alguns. Confesso, eu não orei muito para vir para cá hoje não deu tempo. Mas uma coisa sei, eu creio muito no que eu estou dizendo. Eu creio muito nisso. E se fosse começar a dar exemplos e testemunhos de tantos quantos cheiraram a morte, vieram para a vida, eu e você ficaríamos aqui a noite toda. Eu queria de todo o coração que hoje à noite
essa visita de Jesus à casa do Jairo se transformasse numa visita na minha casa, na sua casa, na minha vida, na sua vida. E que ao final dessa visita, ele pudesse dizer, como disse ao Jairo e à mãe da menina: tem alguma coisa para comer aí? Vamos para a mesa, vamos celebrar. Vamos repartir. Vamos fazer com que outros saibam disso. Vamos fazer uma mesa e chamar os que estão para fora para sentarem ao redor da mesa e contarmos estes feitos, de modo que essa vida se reparta, de modo que em ela se repartindo, ela chegue a tantos outros, tidos como mortos. Tidos como mortos. Menina, vem para fora. Homem, vem para fora. Mulher, vem para fora. Pai, vem para fora. Mãe, vem para fora. Filhos, vem para fora. Vem para fora. Chega disto. Chega desse ambiente. Chega desse ambiente onde a voz que se ouve é: não incomodes o mestre. Ele mesmo, o mestre, diz assim: não fale em meu nome. Porque o que chegou com a notícia falou em nome deles. Não, ninguém fala em meu nome, eu falo por mim. Calma, Jairo, nós estamos indo para a tua casa e as coisas não são como esta má notícia está dizendo. Opa, eu falo em meu nome, eu sou a vida e é a mim que você procurou e sou eu que vou para a tua casa. E quando ele olha o choro, ele diz assim: por que vocês estão chorando? A vida chegou. Às vezes nós ouvimos algumas vozes de alguns que dizem algumas coisas em nome de Jesus e ele diz assim: não estou dizendo nada disso. Ouça-me, a mim. Este não fala por mim. E eu não dei autoridade a alguns para que falassem em meu nome. Eu estou aqui. E eu vou entrar. E a voz da vida vai alcançar a vida aonde ela estiver. Pode ser que em alguns casos seja um fiapo de vida. Pode ser que em alguns casos seja sobra de vida. Pode ser que em alguns casos, como muitos dos quais alguns convivem conosco, seja aquele tipo de sobra de gente. Mas quando a voz da vida chega, o que é fiapo e o que é sobra, volta à inteireza plena da vida. É assim que é com Jesus. Não sei você, mas sei de mim. Não sei você, mas sei de mim. Não sei quanto de experiência você já teve nesse sentido, mas sei as que eu tive. Sei as que eu tive. Não sei quanto você já experimentou da voz da vida e os recursos que ela te dá como alguém que pode andar pela vida sendo voz da vida. Não sei, mas eu sei. Eu sei. E houve alguns momentos em que eu experimentei isso. A voz da vida chegou. Há poucos dias atrás, alguém ligou aqui para Brasília. Parece-me que durante um programa Papo de Graça. E a fala era de se matar. Como acontece de quando em quando, e quase que diariamente, no Disque Paz, e naqueles que atendem pessoas por aqui, ali, além, em propostas como esta. E aí, imediatamente, alguém daqui me ligou, não sei se está aqui na sala, se está aqui hoje no ambiente, me ligou, lá em São Paulo, porque a pessoa era de São Paulo. E assim que eu recebi o telefonema, eu voltei o telefonema para a pessoa que havia ligado para cá,
E nós começamos a conversar e a questão era grave mesmo. Eu sei e sabia de quem estava falando e o cheiro era de morte mesmo. E eu não tinha, como nunca tive, outro recurso nessas situações senão o Evangelho. O Evangelho. Não tenho argumento, não tenho como argumentar com alguém que está decidida a fazer o que aquela moça particularmente estava decidida a fazer, mas eu me lembro, porque esses textos estão na minha cabeça, eu disse assim: você já leu o Evangelho alguma vez? Já leu o Evangelho de Lucas algumas vezes? Ela falou assim: já. Você se lembra no capítulo 8, no versículo tal, o que é que diz? Não, não lembro. Sabe o que diz lá, menina? Diz que a voz da vida está dizendo para você vir para fora, agora. Só falei isso. E fiquei esperando, tremendo, claro, de medo, né? Porque a fé, ela não é suficiente para algumas situações. Alguns minutos, ela volta a falar comigo chorando, e ela diz assim: eu nunca tinha ouvido isso. Não, você já tinha ouvido, é que os ouvidos nossos, de quando em quando, eles não conseguem identificar isto, e às vezes, em alguns momentos, alguns precisam servir de voz da vida, para que eu entenda. E aí gastamos mais alguns minutos conversando, e o tempo que foi conversado foi suficiente para que ela dissuadisse-se daquele desejo de morte que pairara sobre o seu coração como uma espécie de nuvem negra, como acontece de quando em quando com alguns de nós. Hoje à noite, eu queria dizer para você, a voz da vida está dizendo para você: vem para fora. Chega. Vem para fora. Chega. É hora. Não há que esperar mais um minuto para, eu preciso entender mais, eu preciso compreender mais, eu ainda isso, eu ainda aquilo outro. Não, não. A voz da vida chegou e quer te ver. E como é com o nosso Deus, ela é gentil. Eis que estou à porta e bato. Você conhece um Deus que bate a porta para entrar? Você conhece um Deus mais gentil do que o nosso? Você conhece um Deus mais gentil do que o eterno Pai, voz da vida que nos chama para fora? Conhece? Eu não sei com quem eu estou falando aqui, mas eu sei que a voz da vida está falando com alguns. E o que eu mais gostaria de fazer, a partir disso, é não ir muito mais além e orar por alguns de vocês. Para que a voz da vida produza o efeito que a vida pode produzir. Alguns precisam sair daqui para encarar a semana que já começou e que amanhã tem a ver com todas as lides que cada um de nós temos, mas alguns precisam sair daqui na certeza de que foram visitados pela voz da vida. E eu queria muito orar por alguns de vocês, se vocês quiserem. E se com você a voz da vida falou, você sabe. Você sabe. Talvez o ambiente em que você esteja vivendo seja esse ambiente de más notícias, de gente que ora chora, que ora ri, de gente que crê, de gente que não crê, de ambientes estranhos e não tão adequados talvez. Mas não importa. Hoje, ela chegou e ela diz para você: vem para fora. Vem para fora. Vem para a gente ir para a mesa. Vem para a gente celebrar com o pão e o vinho.
Vem para a gente celebrar na comunhão dos irmãos. Vem para a gente se inteirar, se interagir em amor e graça. Vem para a mesa, vem para a vida. Por quem? Por quais de vocês eu deveria orar nessa hora? Porque é o que eu estou com vontade de fazer. De orar por alguns de vocês, cuja voz da vida bateu aí, chegou aí, e você está dizendo assim: é isso que eu preciso da vida, para vivê-la do modo como preciso viver. Você pode baixar sua cabeça um pouco? Por quem eu deveria orar? Você pode dar um sinal com a sua mão onde você estiver? Ok? Ok? Ok. Seria um exagero da minha parte pedir para vocês virem aqui à frente para a gente orar juntos, assim, meio que entrelaçados uns com os outros? Venham para cá. E põem-se. Podemos ficar todos em pé para a gente orar? Uns aos outros em amor, acolham-se, uns aos outros em amor, acolham-se. Enquanto eu oro, se você quiser, se você desejar, se entender que é assim, sabendo quem é você, vai dizendo para o teu mano, para a tua mana, assim, é verdade, é isso, a voz da vida chegou aqui em mim hoje, eu não quero abrir mão dela por nada, e eu quero daqui a pouco ir para a mesa, eu quero repartir o pão, eu quero repartir a vida com os meus irmãos. Podemos fazer isso? Vocês que estão aí, vocês podem pôr as mãos para esses irmãos aqui? Podem pôr as mãos em favor deles para que nós oremos em nome de Jesus. Deus nosso Pai, só para isso nós viemos aqui hoje, para cantarmos o Teu nome, dizer que Tu és a razão absoluta da nossa vida, também para reconhecer que às vezes não discernimos bem as vozes que ouvimos, mas também confessar que hoje, à medida que o Teu Evangelho é repartido, entendemos que a voz da vida chegou aonde deveria chegar na minha vida e na vida desses irmãos. E por causa disto nós estamos aqui e nos colocamos diante do Senhor em favor desses irmãos e irmãs. Para que a partir de agora e a partir deste ato, eles saiam com os pés firmes para aquilo que é a vida que devem viver. E que saiam de qualquer situação de embaraço, de estranhezas, de medos, de dúvidas, de complexidades, de situações adversas, enfim, seja lá o que for que tenha cometido estes meus irmãos, que a voz da vida os encaminhe para a vida a partir de agora. Pai, eu oro pedindo que seja assim. E eu oro pedindo que nós todos nos aproximemos da mesa e repartamos o pão e o vinho, e que façamos isso com a nossa própria vida, para que fique muito claro de quem somos e para onde nós estamos indo. Eu peço estas bênçãos, esta em particular, para estes em particular, em o nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Dá um abraço gostoso nesse seu maninho aí. E fala no ouvido dele da graça do Senhor. Vocês podem voltar para os seus lugares e os queridos podem se assentar. E eu quero chamar para me ajudar aqui na distribuição dos elementos da ceia os seguintes irmãos: Caetano e Vânia Valéria. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir
Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. E ali haverá salvação. Na noite em que o Senhor foi traído, depois de cear com os irmãos, depois de conviver com eles aqueles últimos minutos que antecediam a hora em que seria traído, ele toma um pedaço de pão da mesa, ele o parte, ele dá graças e ele recomenda-nos, a partir daqueles irmãos, a todos, que de quando em quando, quando nós nos reuníssemos, como acontece aqui hoje, neste 7 de outubro, quase 9 horas da noite, quando vocês se reunirem lá, quando estiverem cantando algumas canções, lembrem-se de mim. Eu confesso o meu encantamento com estas gentilezas do Senhor. Não é vocês têm que se lembrar de mim. Lembrem-se de mim. Lembrem-se do que eu fiz, lembrem-se dessa noite, lembrem-se da crucificação, lembrem-se do sepultamento, lembrem-se da ressurreição, lembrem-se da assunção aos céus, lembrem-se de mim, lembrem-se de mim. E ao lembrarem-se de mim, caminhem pela vida, como se eu fosse, e como eu e vocês, repartindo pão e vida o tempo todo. Ele tomou um pedaço de pão e disse: tomai e comei, fazei isto em memória de mim. Façamos, irmãos. Ele toma o cálice nas mãos, e ele diz algo que é absolutamente radical para nós. Quando ele diz: este cálice simboliza o meu sangue, que é a nova aliança do Pai com vocês, ele diz: a velha encerrou. Não há mais porquê ela de algum modo incidir sobre nós, de algum modo. A velha foi encerrada. Eu cumpri tudo que era da lei, eu cumpri. Eu me tornei por vocês o vosso justificador. Às vezes nós celebramos a ceia do Senhor comumente, e não sei quantas vezes nós nos damos conta disto, de que quando bebemos o cálice, nós bebemos com Jesus uma nova aliança inaugurada, e que será finalmente celebrada quando todos juntos com Ele estaremos na última ceia, ou quem sabe na primeira ceia para toda a eternidade. Ele diz: a velha acabou, agora é o novo. Ele toma o cálice e diz: da mesma forma, quando vocês se reunirem, lembrem-se de mim, lembrem-se de mim, lembrem-se disto, e nunca mais carreguem pesos da velha aliança, porque a nova está inaugurada. É disso que nós nos lembramos hoje. Ele deu graça e disse: tomai, bebei, este é o meu sangue que é vertido por vós. Façamos, irmãos.
por causa disto, eu e você, uns para os outros, nós podemos dizer uma frase que pode fazer com que alguns saiam daqui bem leves mesmo, não é? Você pode olhar para o teu irmão, para a tua irmã e dizer assim: por causa disso, os teus pecados estão perdoados. Deus nosso Pai, leva os nossos queridos manos e manas debaixo da Tua graça e do Teu amor. Que alguns deles durante essa semana, por conta das necessidades que vivem, que eles se percebam o Senhor, e que o Senhor se deixe perceber por eles. Pai querido, que no correr dessa semana, em algumas situações, nós ganhemos aquela sensação gostosa de que nós não estamos sozinhos. Nós saímos deste lugar, Pai, orando a oração mais linda que nós encontramos no Evangelho. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor, porque já se faz tarde e a noite vem. Leva-nos em paz. Despede-nos em Ti e no Teu amor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.